Muito bem, duas crianças vieram as perguntas para esta escola. A primeira foi do Dani, lá de Joinville. É um garoto de 6 anos, e a mãe foi explicar a ele a diferença entre o que acontece no mundo dos espíritos, lá dentro do centro espírita, quando eles chamam e invocam o espírito dos mortos para vir ter contato com eles, e a mãe foi explicar para a criança sobre este assunto. Depois se deparou com o fato de Samuel ter vindo a chamado desta pitonisa, desta feiticeira de Endor. E ela não soube como explicar ao filho fazer separação entre o que ela havia explicado e o que estava acontecendo aqui na Bíblia. Então ela me enviou um áudio pedindo que eu falasse de tal maneira que ela pudesse falar na linguagem de uma criança de 6 anos que gostaria de saber sobre o assunto. Agora, este menino tem 6 anos, mas é um menino muito interessado. É uma coisa que a gente nota desde cedo nas crianças. É o interesse pelas coisas. Se ele chega na firma do pai dele, o pai tem uma loja de carros, uma loja grande, ele pega a vassoura, ele passa a mão na vassoura, ele vai varrer o estabelecimento, ele quer ver as coisas organizadas, ele parece que chega lá para ensinar os funcionários a trabalhar. E o pai me disse que essa semana comprou uma pizza e estava comendo ele tem 2 filhos e a esposa, e terminou de comer, a mãe saiu com a outra criança, ele ficou sozinho com o pai. E ele virou para o pai e disse assim: pai, como foram os negócios da firma essa semana? Quer saber das coisas. Como foram as coisas lá? E o pai tentou explicar, disse: essa semana a gente estava fazendo revisão dos negócios pendentes, estamos fazendo fechamento do mês. Ele disse: quero saber das vendas. Quantos carros venderam? Quantos carros venderam, hein? E o pai disse: não, a gente não vendeu essa semana, a gente apenas estava cuidando de outras coisas. Mas devia ter vendido. Eu queria perguntar: quantas almas você ganhou essa semana? E você, e você, e você. Nós temos muitas desculpas de fechamentos. Eu estou dizendo isso porque eu estou orando, Jean. Não estou cobrando de ninguém. Eu estou orando. E propondo no coração, sabe, de arregaçar a manga das camisas e não terminar um dia sem ter falado do Evangelho com alguém. E hoje de manhã eu estava orando, estou no meu coração propondo de ir visitar as igrejas do interior, que faz tempo que eu não vou em nenhuma delas, mas eu estou dizendo para vocês, olhe bem para a minha cara aqui, que eu tenho vergonha de voltar no interior apenas para rever os irmãos. De saber que as igrejas continuam estagnadas, só com aqueles crentes ali. Eu fui a Joinville, tive a oportunidade de falar com muitas pessoas que não eram da igreja, que estavam ali, até porque era um momento de um noivado de uma moça lá da igreja, que ficou noiva, a irmã Isabelle, com o irmão Mateus, que me surpreendeu. A gente precisa de ser bem claro. Tive uma conversa longa com eles no escritório por mais de 1 hora antes do noivado. Falei sobre todos os detalhes de casamento. Fiz perguntas
ouvi respostas. E à noite, quando fui fazer o noivado, peguei as alianças, falei um pouco, brinquei com o pai, dizendo: você está dando sua filha em casamento, está fazendo bem, mas se você não desse, seria melhor. Citando o que Paulo disse. E aí brinquei, mas depois, na hora de fazer o noivado, eu disse: eu não vou orar por essas alianças. Quem vai orar é você. Quem vai casar é você. Você vai orar por elas. E me surpreendeu a oração que aquele moço fez. Ele não foi lá e falou 2 palavras gaguejadas, não. Ele abriu a alma. Ele fez uma oração muito longa, o noivo, muito respeitosa, muito significativa, e orou com a alma, pedindo a bênção de Deus. Uma oração, não foi uma oraçãozinha de 2 palavras, não. E eu, francamente, volto assim, vendo que existe alguém que realmente está querendo uma coisa com Deus. Muito bem. Depois eu fui a Londrina e tive a oportunidade de pregar para aqueles irmãos ali, falando sobre uma coisa que Deus me pôs no coração para pregar, que era o dia em que Cristo se levantou e abriu os braços e disse: vinde os que estão cansados, eu quero aliviar. Eu estava perguntando ao Senhor sobre o que falar, e Ele mandou dizer que qualquer pessoa que está cansado de ficar doente, cansado de dívida, cansado de problemas domésticos, cansado da vida de pecado, o Senhor está aqui, hoje, para trazer alívio à sua alma. E foi um culto muito voltado assim, daqui um pouco nós tivemos um clamor da igreja pedindo por um descanso, por uma paz, por uma outra fase na vida. Depois eu fui dar a ceia, e quando eu tinha terminado de partir o pão e orado pelo vinho, eu fui barrado assim, senti no coração e disse: tem alguém que está cansado da vida de pecado e quer acertar com Deus, ele quer tirar esta carga, quer ser batizado e começar uma fase nova na sua vida, sem esforço, sem constrangimento. Levantou-se 1, 2, 3 pessoas e vieram pedir para ser batizada. Então, assim, vir aqui pregar para vocês é um privilégio, é uma honra para mim. Mas vir aqui pregar só para vocês, rotineiramente, sem ver que este braço de misericórdia está sendo estendido para mais alguém, tem sido para mim uma frustração. É por isso que eu vivo insistindo que a igreja se desperte para sair da rotina da religião e se mover para fazer alguma coisa para o Senhor. E eu tenho certeza que se todos nós acordarmos para isto, gente, a coisa mais simples do mundo, por favor, me entenda, é que parece que eu falei para um irmão, pessoalmente, não estou falando pelas costas, ele está me assistindo. Ele foi numa reunião e disse: eu vou ganhar 1 milhão de almas para Cristo. E eu disse: amém. É um pregador. Só que ele disse: caí numa frustração e nunca ganhei ninguém. Disse: uma vez eu preguei num culto, há muito tempo atrás, e me parece que vieram 5 pessoas. E de lá para cá nunca mais aconteceu nada. E eu olhei para ele e disse: sabe, você tem potencial para ganhar 1 milhão de almas. Comece ganhando uma. Não pense em ter uma multidão de 1 milhão de pessoas. Pense em uma. Martim Lutero, o autor da Reforma Protestante, ele disse: se eu conseguir uma pessoa, eu estou satisfeito. Uma. O profeta William Branham disse: o maior número de Deus é 1. Então a gente está precisando de mais um. Acredito muito
em evangelistas, em pregadores, não aqui da plataforma. Acredito naqueles que foram lá fora buscar. Aqueles que trouxeram, às vezes nunca subiram aqui, como o irmão Aldenor mesmo. Nunca subiu para pregar, mas já trouxe 60 e tantas pessoas que são membros da igreja. Então a gente precisa ter estes exemplos claros. Eu sou bom pregador. Esses cultos nossos do interior, pode achar que eu estou falando muito. Eu sei que são animadores ver irmãos saindo daqui, encheram a van, que antigamente enchia, não sei, hoje difícil se enche, para ir levar ânimo para igrejas do interior. Mas apenas a gente sair daqui e encher aqui para ir levar lá, e lá está parado, já me veio muitos pensamentos, e eu não sou 20 ou 30, se eu fosse, eu estaria fazendo. Sou apenas um, e tenho que assistir a todos esses lugares, e digo para vocês, se vocês acreditarem na Bíblia, me sinto envergonhado de ver as coisas como estão. Simplesmente a gente fazendo esse trabalho de manutenção. Você não é bom? É bom. Mas não é só isso. A igreja não foi enviada para isso. O irmão Branham disse que Paulo deixava uma pessoa numa cidade e quando voltava no outro ano tinha 20. Ou tinha 30. O que está acontecendo? Parece que nós não nos interessamos em fazer coisa nenhuma, só cumprimos a nossa obrigação. Estou no culto, entreguei meu dízimo e está tudo certo. Não está não. Não está não. Pode guardar esta palavra desta manhã, não está não. Vou falar uma coisa e desafio a todos vocês que estão aqui. Todos, sem exceção, todos. Se você tivesse fé, você oraria e pediria ao Senhor, não me deixes terminar este ano sem ter uma outra pessoa que o ajudeie a seguir ao Senhor. Sabe quantos acreditam nisto? Aqui hoje, nesta manhã, se você acreditar, você vai fazer. E se acreditarmos, nós teríamos, no mínimo, o dobro de pessoas que temos aqui. No mínimo, porque você traria mais um. Mas quando nós dizemos que cremos e não agimos, é porque não cremos. Escuta, não existe fé sem obras. Quem tem fé, ele vai mostrar que tem fé, ele vai fazer. O irmão Zé Genuíno é um exemplo disso. Ele junta na casa dele tantas pessoas no final do ano, querendo ver se alcança mais algum. E se todo mundo fizer se mover, nós vamos alcançar. Mas se não nos fizer e não nos mover, fique esperando no pastor. O pastor vai virar 500, 1000. É hora de cada formiguinha carregar uma folhinha. Cada um fazer alguma coisa. Posso ouvir seu amém? Amém quer dizer assim seja. Então, vocês estão desafiados pelo pastor aqui. Você não tem fé para pedir a Deus para trazer uma pessoa este ano ainda. Ou tem? Hã? Tem mesmo? Quem é que tem fé aí? Que através de você venha pelo menos mais um este ano. Então vamos ficar em pé aqui e vamos orar. Eu quero que você, como eu falei para aquele moço, abra a sua boca e ore. Diga aí para Deus. Você não está falando comigo. Fale com Jesus, fale com fé. Eu mesmo estou aqui, Senhor, e não gostaria de, nem aqui, e nenhuma igreja que eu fosse visitar, estivesse na mesma rotina, com as mesmas pessoas. Eu gostaria de ver as mesmas pessoas acrescidas de novas pessoas. E eu sei que Tu és tão bom e tão maravilhoso, autor da vida e doador de toda boa dádiva. Eu não posso
me esquivar de levar as pessoas a te conhecer, Jesus. Então me ajude, pelo menos, me ajude a ajudar o teu povo a se mover também da inércia que a igreja se encontra. Peço isso em nome de Jesus, que algo se mova no meu caminho para que eu possa falar com aqueles que precisam de ti, Senhor, da bondade do Senhor. Tu és tão maravilhoso, Jesus. Tu és tão maravilhoso, Jesus. É assim que eu oro e é assim que eu peço. Ajude a cada um que está orando nesta hora. Não é os que estão com a boca fechada esperando na minha oração, não. Mas os que estão orando com a alma. Ajude a cada um a ter a alegria de ver a sua oração respondida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Muito bem. Então, o Dani, lá de Joinville, já nos deu esta introdução da escola nesta manhã, e foi a pergunta do pai, e por que não vendeu? E a pergunta foi para você, e por que você não trouxe alguém para perto de Jesus? Fica aí uma pergunta e uma lição de interesse de uma criança de 6 anos. A outra veio agora, o Arthur. Ele estava no escritório agora há pouco, já entrando para cá, e ele chegou na porta, ele é muito meu amigo. Ele chegou na porta, ficou lá, e eu disse, pode entrar. Aí ele empurrou a porta e entrou. Disse, pastor, queria fazer uma pergunta. Eu disse, pois não. A Bíblia diz que Deus criou tudo, não foi? Eu disse, foi. Criou ou não? Pois é, o Arthur sabia que Deus criou tudo. Mas eu queria saber quando foi que apareceram os dinossauros. Porque a gente não vê falar, mas a Bíblia diz que Deus criou todos os animais, as grandes bestas. Eu disse, olha, Arthur, com certeza os dinossauros existiram. O profeta William Branham, na mensagem, o primeiro selo, ele fala, certamente existiu um tempo que eles vieram à Terra, falando dos dinossauros, antes que o homem tivesse sido criado. Antes da criação do homem. Mas que eles existiram, e Deus viu que não seria bom que eles continuassem aqui misturados com os seres humanos e os tirou. Mas sem nenhuma, assim, fantasia, o irmão Branham disse que eles vão estar de volta na Terra, agora misturado com os seres humanos. Está vendo os trabalhos que fizeram sobre o dinossauro? Despertaram na curiosidade das pessoas. Houve aquele filme, muitos filmes sobre os dinossauros, ali em Recife. Em frente, perto do Shopping Tacarana, tem lá uns esqueletos de uns dinossauros enormes lá que eles colocaram. Aqui na Paraíba, tem o Vale dos Dinossauros, lá em Souza. Lugar turístico visitado aqui na Paraíba. Agora, só quero dizer, o irmão Branham disse, no período da tribulação, quando aqueles 2 profetas estiverem aqui, eles ferirão a terra com toda sorte de males, chamando os animais da pré-história à existência, para atormentar os moradores da terra. No período da tribulação, após o arrebatamento, eles estarão de volta na terra. Estão me entendendo? Então, respondi para o Arthur desta maneira. A mãe do Dani, irmã Fran, ficou sem compreender sobre como explicar a diferença de, no Espiritismo, haver uma manifestação de espíritos que não são as pessoas que morreram, mas são demônios. E como é que a Bíblia disse que Samuel veio quando a pitonisa de Endor lhe chamou? Vamos ver como aconteceu e depois eu dou a explicação.
O verso que eu parei foi o verso 10. Saul jurou que não ia matar aquela mulher por fazer tal coisa. Vendo, pois, a mulher, verso 11, a mulher então lhe disse, a quem te farei subir? Preste bem atenção, não é descer. Desceu no centro espírita o espírito fulano de tal. Preste bem atenção, aqui está falando de subir. Vamos olhar os detalhes da Bíblia. Subir. A quem, pois, te farei subir? E disse ele, faz-me subir a Samuel. Nós acabamos de ler que Samuel tinha morrido. Vendo, pois, a mulher a Samuel, escute bem, a mulher estava vendo quem? Se fosse aqui um espírito errado, um demônio, a Bíblia diria claramente que veio um espírito enganador parecendo-se com Samuel. Mas a Bíblia diz que ela viu quem? Então, nós não podemos fazer a Bíblia dizer o que ela não disse. Ela está dizendo que foi Samuel. Vamos aprender isso aqui. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo, por que tens me enganado? Pois tu mesmo és Saul. A aparição já trouxe uma luz e ela então já discerniu que ela tinha sido enganada e que estava sendo diante do próprio Saul. Eis, e o rei lhe disse, não temas, que és que vês? O que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. O profeta William Branham diz, prestem bem atenção, porque eu vou novamente explicar. A morte não muda você, muda você de lugar. Entenderam? No culto de quinta-feira eu fiz questão de falar sobre a quinta e a sexta dimensão que estão atadas ao nosso estado presente de vida. E eu perguntei ao pai deste menino, essa semana. Sexta-feira, ele me mandou um áudio me cumprimentando, e eu perguntei para ele assim, ei, você recebeu o presente na sua casa hoje? Ele não tinha ouvido a mensagem de sexta-feira. Você recebeu o presente na sua casa? Ele disse, que presente? Você não recebeu nenhum presente. Não, eu recebi. E eu perguntei ontem para uma moça lá em Campina Grande. A Esther estava assim no primeiro banco, eu perguntei, Esther, você recebeu o presente na sua casa? Ela disse, não. Você não recebeu? Disse, não. Disse, pois é. Disse, que presente? A vida. Quantos aqui receberam hoje o presente de estar vivos? Então, presente é uma fase da nossa vida. E a nossa vida, ela está atada ao passado ou ao futuro. Se você acordou com os mesmos sentimentos de briga, de pobreza, de dívida, sabe, de pecado, de doença, você está atado a uma coisa que lhe aconteceu. E aquilo não vai deixar você sair do lugar. Ele vai puxar você para trás, porque você vai viver o seu presente amarrado ao seu passado. Isto é uma coisa que o diabo não perdeu tempo e fez com maestria, porque ele é maestro, ele é mestre para fazer isto. Ele deixa você mudar de igreja, mudar de religião, mas mantém você preso num cativeiro. Qual é o cativeiro? Preso num vício de uma coisa que ele já colocou na sua vida. Eu quero falar para você, o diabo não tem futuro, ele tem passado, ele viveu no céu. Foi o passado dele, mas ele caiu de lá e foi aprisionado, sentenciado. Então ele não vive o futuro dele é inferno. Ele vive o seu estado de caído.
E o que ele quer é levar você para onde ele vai. Então, o que ele quer é manter você também preso no passado, em doenças, em dívidas, em problemas, em brigas, em pecado. Ele mantém você prisioneiro. Você acorda de manhã, é seu presente. Mas o seu presente, na sensação, vixe, vou ter que enfrentar isto, aquilo outro, que dá no seu passado. Se você vivesse o futuro, preste atenção, o que é o céu? Tem problema? Tem doença? Tem dívida? Tem briga? Tem pecado? Se você vivesse naquela condição do céu, você levantaria no seu presente dizendo, hoje é um dia de vitória. Simples. Mas a doença vai desaparecer. E o problema vai ser resolvido. E o desafio vai ser superado. Mas quando você vive no passado, aí minha dívida, o que eu vou fazer hoje? Minha mulher brigou comigo, meu filho está assim nas drogas, e eu estou assim. Você vive preso, você é um prisioneiro. E o diabo manteve. Isto é o que o profeta pregou, que a maior batalha jamais pelejada está aqui, já está no seu subconsciente. E os pensamentos que virão, que eu tive a curiosidade de pesquisar, e perguntar quantos mil pensamentos passam na nossa mente por dia. Então, alguns disseram 60 mil, 80 mil, mas a última pesquisa científica que aconteceu no Canadá agora, em 2020, provaram que são só apenas 6 mil pensamentos. Mas 6 mil pensamentos negativos na sua cabeça durante o dia é o suficiente para abafar. E eu quero lembrar isto, estes 6 mil pensamentos, a maioria deles são lançadas pelo diabo. Poucos levantam neste entusiasmo da fé, da vitória, da virada, do que vai acontecer. A maioria se levantam no passado. Estou mentindo? Gente, nós temos uma oportunidade de termos uma vida mais do que vencedora. Então eu perguntei para o irmão, para uma irmã, disse que ia receber o presente. Não, você não recebe mesmo, que você já levanta murmurando, reclamando, doendo. Mas receba o seu presente e viva um dia glorioso. Começando esta semana, receba o seu presente e tenha uma semana extraordinária, feliz, abençoada, alegre, superando todos os obstáculos da sua vida. Tem alguma boca para dizer pelo menos amém aí? Então, deixa eu voltar aqui no meu estado. Então, o Samuel foi chamado para vir relatar e falar sobre um episódio. É por isso que eu disse que a morte não termina com você. Quando ela olhou, ela o viu da mesma maneira. Veja um homem que sobe da terra, tem sua capa sobre os seus ombros. Ele continuava sendo um profeta. E ele, mesmo depois de morto, chamado aqui, vai profetizar o que ia acontecer no dia seguinte. E se cumpriu exatamente como foi falado. Mesmo já estando morto, porque ele continuava sendo profeta. Então, a morte não te muda, ela te muda de lugar. Seu pai nunca morreu, Jânio. Seu pai foi mudado de lugar. Ele continua sendo Luiz Monteiro. Com uma diferença que eu vou falar aqui para vocês. O que aquele homem carregou na cabeça? Eu falei isso ontem no culto de Campina Grande. Deixa eu falar bem perto do Jânio aqui, para ver se você sabe. Mas o que o Luiz falou para mim? Sabe, ele falou dezenas de vezes para mim. Veja o que ele vivia na sua mente. Ele não vivia pensando no que o Luiz fez de errado na vida, porque ele errou muito na vida. Com certeza errou. Ele não devia, mas ele olhava para mim assim, olhou para mim dezenas de vezes e dizia, pastor César, a noiva não tem nem cheiro de pecado. Ele estava vendo o que ele era lá na frente. Quer dizer, eu não carrego na minha vida nenhuma sensação do meu passado. O meu futuro é sem nenhuma falha. E esta é a maior verdade da Bíblia, irmã Maria José. É que os crentes não têm visão. A Bíblia diz que Deus é o autor da nossa fé. Mas Ele é o consumador, aquele que termina e vai ao final. E lá,
nesta passagem é clara. Eu peguei ontem à noite e mostrei a Sara dizendo que Deus era mentiroso e que não tinha condição de dar filho para ela. Mas quando foi o final que vai relatar a vida da Sara, diz, e a Sara teve por fiel aquele que prometeu e deu a ela o filho. O final é diferente. Ela não viveu o seu passado, ela viveu uma outra fase. Então Deus começou uma história que você conhece e que você vive recriminando você. E Deus já disse assim, você sabe, Jeremias 29, 11, o que eu penso a seu respeito? Sabe quais são os pensamentos que eu tenho a seu respeito? São pensamentos bons, são pensamentos maravilhosos. Ele não escreveu o final da sua vida dizendo assim, desgraçado, perdido no inferno. Ele disse, vinde, benditos de meu Pai. Tem alguém para dar pelo menos um amém aí? Precisa haver um sentimento, sabe? Então, o Samuel tinha sido mudado. Agora eu vou explicar aqui, para poder você já ir clareando a sua mente. O Velho Testamento tem dezenas de escrituras proibindo a invocação do espírito dos mortos. A pergunta é, por quê? O Velho Testamento tem dezenas de escrituras proibindo a invocação do espírito daqueles que morreram. A pergunta é, por quê? E a pergunta que eu faço é, por que no Novo Testamento não há uma só escritura proibindo a invocação do espírito dos mortos? Você vai ter que entender, vai ficar claro. Por que o Velho Testamento proibia? Você está vendo o Saul mandando matar aqui, e tantas outras proibições. E por que no Novo Testamento não há uma só menção, não invoque o espírito dos mortos? Simples e fácil. O Velho Testamento é uma sombra. O Velho Testamento, todos os que nasceram antes que Cristo viesse e pagasse a dívida da humanidade, eram pecadores. Não havia sido redimido o passado deles. Eles morreram debaixo de uma sombra, de um sacrifício que não removia o pecado, que era o sangue de animais. Sangue de animais. Mas o dia em que Cristo veio e morreu, Ele pagou nossas dívidas. Pagou a nossa dívida. E não somente pagou a dívida, mas foi lá no inferno. Ele disse, os pecados de toda a humanidade são teus. Está aí. Era o bode que levava o sangue do outro animal que foi sacrificado. E era solto no deserto. Ele foi lá e devolveu. Disse aqui, o pecado da humanidade está pago. Não deve nada. Agora me dê as chaves da morte, da sepultura e do inferno. Porque quem tinha era quem? Então o mundo espiritual no Velho Testamento era regido por demônios. E Deus estava proibindo vocês, não façam invocação de demônios. Estão me entendendo? Será que vocês estão me entendendo? Por isso havia uma proibição. Mas o dia que foi pago, ele tomou a chave, o diabo não manda mais lá. Ele encerrou na cadeia da escuridão e transferiu os santos que haviam morrido na expectativa do sangue dos animais. Agora, no Novo Testamento, não precisa proibir, porque não mais nenhum morto vem. Quem vem agora é o diabo, que sabe da minha vida, da tua vida. Desde o dia que nascemos, ele é um grande estudioso, sabe? Psicólogo bem treinado, que estudou você de todas as maneiras. Você está dormindo, ele está com o olho em cima de você. O que eu vou fazer para entristecer e para mantê-lo no cativeiro? Desculpa, eu não queria gritar. Mantê-lo na prisão. Aqui está uma mensagem, nesta manhã, simples, conversada, de libertação. De destravar a sua vida. Para você não acordar amanhã no seu presente frustrado, você dizer, eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Tem alguém para se pôr de pé e dizer, tudo que me prendia, cai por terra agora. Eu vou viver a minha plenitude.
Eu vou viver a minha plenitude, a minha vocação. Eu não nasci aqui para ser frustrado, não. Eu nasci aqui para ser feliz. Gente, a maior tristeza que eu vejo na vida das pessoas, elas pensarem que Deus trouxe elas para serem amarguradas, felizes. Tem gente que pensa assim, não, para ser salvo eu tenho que sofrer. Não, quem sofreu para a minha salvação chama-se Jesus Cristo. Essa é a verdade. Mas assim, que vive assim. Gente, eu vou dizer para você que você deveria ser a pessoa mais vibrante. Porque os problemas são parte. Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas você seja vibrante, tenha bom ânimo. Tenha ânimo. Não seja morto, não, tenha ânimo. Diz, isso aqui vai cair, isso aqui vai ser... Eu tô carregando um quadro e vendo na minha Bíblia, e tem muitas passagens na Bíblia, dos filisteus, dos inimigos de Israel, fazerem fortificações como essas aqui, ó, diante de Jerusalém, de Judá. E Deus dizer assim, ei, não precisa ficar preocupado. Esta batalha quem vai vencer sou eu. Então você não precisa, quando a Bíblia está falando destas coisas, não está falando para contar uma história para você que aconteceu com o povo, não, está dizendo que vai acontecer na sua história. O inimigo virá. Não se preocupe com ele, se preocupe se você está vivendo o extraordinário. Disse o servo, falando sobre Ezequias, disse, olha, não te engane, Ezequias, que Deus vai aparecer, não, porque eu já destruí os deuses. Esta é o blefe de Satanás. Não pense que amanhã será diferente, não. Diga para ele, você é um perdedor. Você já perdeu muitas batalhas. O meu Deus já ganhou, já venceu muitas. Amanhã eu levanto contando uma história nova na minha vida. Ô vontade de gritar aqui, viu? É que a garganta está pedindo para não fazer, mas dá vontade de dar uns gritos aqui, porque é assim, sabe? Vai cair. Vai cair. Vai cair. Não há nada que possa prender aqueles que vão viver ao seu amanhã. Seu amanhã é céu, é sem briga, é sem doença, é sem dívida, é sem tristeza, é sem alegria. Então comece a viver o céu hoje de manhã aqui na igreja. Esse homem aí, ó, o profeta, ele disse exatamente isso. Ele disse, a igreja já deveria estar vivendo coisas do milênio. Está vivendo coisas, sabe de onde? De um mundo presente. A fase é hora, a fase é nova. Eu não quero gritar, mas você pode gritar. É porque eu estou com a garganta, só eu sei como é que eu estou falando. Mas você pode levantar suas mãos e dizer, Cristo me libertou. Eu verdadeiramente sou livre. Não sou prisioneiro do ontem. Não sou prisioneiro do passado. Eu vivo o meu presente gozando das bênçãos do futuro. Aleluia! 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 Oh, aleluia! 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 Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Não é que vai dar certo, não, já deu, está tudo certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Deixa eu continuar lendo a Bíblia. Eu já dei o resumo, mas eu vou ler para vocês verem os fatos históricos. Assim, carregue isto. Quem foi e teve uma revelação dessa, não importa o momento que você está vivendo essa expectativa, como eu disse agora do irmão Luiz Monteiro, disse ontem em Campina Grande, disse aqui agora. Eu não vivo do meu passado. Essa é a diferença. Vamos lá? Eu falei essa semana
Eu recebi a notícia da partida do irmão Rocha, lá de Recife, um senhor que veio para a igreja há muitos anos numa muleta, que muita gente que tem perna boa não tem coragem de ir. Irmão Manuel dos Santos foi companheiro dele. Não é assim, irmão Manuel? E vivendo uma injustiça, porque foi um acidente que ele sofreu trabalhando numa siderúrgica. E ficou paralítico e arrastando. Entrou na justiça. Que justiça nós temos para ser indenizado, perdeu as mobilidades, perdeu a oportunidade até de trabalhar, tinha que viver num sofrimento. E nunca recebeu aqui na terra a indenização que esperou. Mas tenho certeza que hoje ele foi condecorado. As pernas foi devolvida, a juventude foi devolvida, e o que ele tem pela frente é uma eternidade feliz. E é engraçado você encontrar um veterano daquele, um homem já, sabe, com uma certa idade, arrastando aquelas duas muletas, vindo para o culto, distante, sempre que encontrava, sorrindo. Você só encontrava ele sorrindo. Não, quem de mim? Pastor, porque eu estou errado. Que isso, gente? Gente com duas pernonas aí, sadia, e só vive reclamando de tudo, reclama de tudo. Ou coisa que o diabo gosta é ver você reclamando. Mas ele bate palma assim, ó. Diz, fala mais, reclama mais, vai, me louva mais, me exalte mais, fique mais presa na sua razão, na sua lógica. Fala mesmo. Prisioneiro. Não diga que você é salvo, não, você é prisioneiro. A morte não muda você. Por isso o irmão Branham diz, aquilo que você fez e ficou atado a você, o dia que você morrer vai te levar. Eu gritei aqui quinta-feira, sexta-feira em Recife, o diabo não vive de emoções. Temos muitas pessoas que se emocionam no culto, e isto é muito bom. O irmão Branham chegou a dizer que se você nunca deu um pulo, nunca pulou e nunca correu e nunca teve um entusiasmo, é porque você está morto. E disse, minha irmã disse, você estava pregando, me deu a vontade de pular. Ele disse, por que não pulou? Disse, porque eu fiquei com vergonha dos irmãos olhar. Disse, você não tem... Disse, foi o diabo que fez aquilo, botou aquela vergonha em você. Eu gosto de ver o senhor pulando, viu, irmão César? Eu vejo o senhor pulando nos cultos lá em Passira, aqui, sabe? Eu disse, sabe assim, a gente vive assim. E o irmão Bruno disse, mas o diabo, ele não se preocupa com uma emoção sua. Por que eu fiz ontem e vou fazer? Por favor, não faça menos não, faça o que eu vou te pedir para fazer aqui. Dê uma gargalhada bem forte aí para me ouvir. Acabou? Quando você chegar ali fora, a primeira pessoa que te contrariar, você vai esquecer desse sorriso, você fica bravo. Verdade ou mentira? Então a emoção, ela não impressiona o Satanás. Ele disse, eu sei fazer. Eu deixo ele pular dentro da igreja, mas ali fora dou a contrariedade dele, ele reclama a vida. Ele fica preso de todas as suas razões. Isso não o muda. Isso não impressiona demônios. Agora tem uma coisa, quando você crê e professa aqui, mesmo sendo emotivo, pulando, e lá fora vem um problema, você diz, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho, e estou bem certo que é,
para guardar o meu depósito até o dia final. Eita, o diabo está em problema com essa pessoa. Não são as emoções, apesar das emoções fazerem parte da vida, porque ninguém vê a bola entrar no gol e fica lá assim, só se for do gol do inimigo. Ou então você chutou para dentro do gol e fez um gol contra. Aí você, se eu chutei para trás. Sabe, vou falar uma coisa. Quantos aqui já fizeram gol para o diabo na sua vida? Para o diabo, gente, você chutou para contrário à palavra. A bola entrou, mas entrou no gol errado. Está na hora da gente aprender a chutar no gol do inimigo. Quer fazer um gol para o diabo? Fala da vida do Diê, do Francisco, do Jean, do César, do Genuíno, do Gilberto, do Léo. Você está chutando para frente? Não, você está chutando no gol contrário. O diabo disse, não preciso mais nem trabalhar, tem gente para trabalhar para mim. Ok? Então vamos aqui na Bíblia. E o rei lhe disse, não temas, o que vês? Então disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E ele disse, como é a sua figura? Do jeitinho que ele viveu aqui. E ela disse, vem subindo um homem ancião, o corpo não havia sido mudado, está envolto numa capa, do jeito que Samuel se vestia. Entendendo Saul que era Samuel, porque ela deu os traços de como ele era, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha, um apóstata, como era Saul. Deus não falava com ele nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, não tinha jeito de Deus querer amizade com ele, e vai relatar aqui por quê. Todo mundo conhece, já preguei isso dezenas de vezes aqui sobre 1 Samuel 15. Por fazer as coisas da sua maneira. Aí, ele tinha tanto respeito por um profeta, que ele botou a cara no chão. Mesmo depois de morto. Inclinou-se e olha o que ele relata. Samuel disse a Saul, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Então Samuel, não disse Satanás, não. Não disse um suposto, não disse. O que a Bíblia está dizendo aqui? Então não invente você dizer, não, mas eu acho. Não tem acho, não. A Bíblia está dizendo, a gente precisa de entender o porquê das coisas. Eu já expliquei porquê. Disse Samuel a Saul, por que me inquietastes, me fazendo subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isto te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor tem te desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca, disse, e o Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo Davi. Já havia sido profetizado, Davi já tinha sido ungido, Saul se tornou inimigo, não aconteceu no mesmo dia, mas esta é a diferença,
Davi carregava consigo uma unção. A diferença está aqui, saber quem é você. Não importando o momento no seu presente, mas você vivendo o seu futuro. Não adianta, o presente, sabe, o presente dele era de gente que estava sendo perseguido, mas o futuro dele estava atado ao presente, disse, eu sou o rei. Eu não sou o fugitivo, eu sou o rei. Eu vou chegar lá, vou sentar no trono, vou reinar. Isso é para você aqui hoje de manhã, não é o seu presente. Não é o que você está vendo, é aquilo que está profetizado a seu respeito. A unção que ele carregava era essa, e acabou. Ele vivia o futuro com um presente arrasado. Mas disse, vou chegar lá. Então, quando veio a oportunidade de ele fazer justiça com a mão dele, disse, não precisa não. Um dia vai acontecer, vou chegar lá. Vocês me entendem? Aleluia? 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 Em 1987, eu preguei lá em Florianópolis, São José. Uma mensagem que já rodou aí. O que de mim está escrito vai ter cumprimento. Ninguém vai anular o que Deus escreveu, finalizando a tua história. Amém. 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 Glória a Deus. Eu ia falar outras coisas aqui, vou deixar passar. Vamos lá. Verso 18. Como tu não destes ouvidos, este é o grande problema, sabe? Não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executastes o fervor da ira contra Amaleque, e por isso o Senhor te fez isto hoje. E o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, porque veja só, Saul sendo uma apóstata, estaria junto com o profeta amanhã, no mesmo lugar, porque o lugar era todos no mesmo lugar, na mesma circunstância, porque Cristo ainda não havia pagado o pecado da humanidade. Todos eram pecadores. Estão me entendendo? Veja, amanhã tu e teus filhos estarão comigo. O Senhor entregará Israel na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Que tristeza. A tristeza é tão grande que essa semana eu fiz até uma pergunta, porque aquilo ficou na minha cabeça, girando. Que coisa. E eu fiquei tão preocupado com aquilo que eu fui lá na inteligência artificial e fiz a pergunta, por que Davi citou Asquelon? Quem já ouviu falar essa palavra, Asquelon? Asquelon. Por que Davi estava tão aflito que disse, Senhor, está sendo anunciado em Asquelon a morte de um ungido. Assim, o diabo está tocando trombeta em saber da sua derrota. É uma preocupação, sabe? Deus quer que o seu nome seja anunciado. Não é lá nas terras do inimigo, lá em Asquelon, na terra dos filisteus, mas seja anunciado nos lugares celestiais. Eu falei ontem e vou dizer, sabe? Quando você comete uma coisa assim, desta natureza, e cai debaixo de uma profecia, o inferno aplaude, o inferno vibra, sabe que alegria, foi derrotado, acabou. Mas quando você faz
aquilo que está profetizado, que é o que eu estou tentando fazer você viver um momento, sabe, na sua história de vida. Sabe o que acontece no céu? Não é no inferno só não. Os anjos se levantam. Os anjos que Deus enviou para guardar seus caminhos, para abençoar a sua vida, se levantam também e aplaudem. Ei, escuta aqui, você quer diabo aplaudindo seu fracasso ou quer anjos aplaudindo o que você está vencendo? Eu fico achando até meio estranho, sabe? Eu fico achando até meio estranho, porque enquanto o céu se levanta para vibrar, eu estou vendo gente assim, parece que morto aqui. Que jeito que você reagiria se você soubesse que os anjos estão de pé nesta manhã, aplaudindo porque você veio uma escola libertadora para um momento de libertação e de vitória na sua vida? Você ficaria morto aí no banco e dizia, oh! Aprenda, se o céu está vibrando com a sua vitória, vibre também, ei! Você está sendo vencedor, porque Deus colocou na porta da tua casa anjos para guardar teu caminho cada dia. Não é para você ser derrotado, não é para você terminar vencedor. É uma coisa estranha. Termino já, viu? São 11h12 e eu já estou terminando. Que notícia dura que foi dada, mas era verdade. Imediatamente Saul, que notícia! Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão nem bebido água, pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava todo perturbado, disse, eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz e pus a minha vida na minha mão. E ouvi as palavras que disseste, ai, ai, ai. Agora, pois, ouve também as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, come para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse, não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou-se sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e apressou-se, e matou, e tomou a farinha, e amassou, e cozeu bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e seus criados, e comeram, e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite, levando consigo o seu passado, por ter feito mal e não dado ouvidos à voz do Senhor. Levantou-se, arrastando o seu passado para um futuro de derrota. E se você se levantar nesta manhã, arrastando o seu passado, você se levanta para um futuro derrotado. Teu amanhã será triste. Você vai ser vencido. O diabo festejará a sua derrota, como festejou em Asquelon a derrota de Saul. Levante-se, porque os céus esperam por ti. Termino a escola com uma das mais bonitas expressões de Paulo. Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço as coisas que ficam para trás e prossigo para as que estão diante de mim, esperando o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe
grandemente, que estas palavras possam ter te ajudado e que você tenha uma semana vencedora. Pai, nós te agradecemos. E a minha oração é: me ajude a viver o meu presente olhando nas promessas do Senhor para o amanhã. No nome de Jesus, que não haja uma só pessoa aqui prisioneira de doenças, nem de problemas, nem de estado presente da sua vida, que o diabo quer trazer para projetar sobre nós uma vida de fracasso. Mas ajude o teu povo a sair daqui com a cabeça levantada, dizendo: Deus me prometeu e a vitória é minha. Aleluia! Glória a Deus! E Senhor, eu não sei quantos, nem quem foi a pessoa que abriu a boca para orar de verdade, mas não nos deixe ser improdutivos. Me ajude a caminhar cada dia produtivamente, Senhor. Não me deixe ser improdutivo. E ainda que dia após dia, renova as minhas forças para terminar a vida. Não caquético, não esquelético, não louco, não com Alzheimer, não com nenhuma doença degenerativa, mas ajude a mim e a todo o teu povo a terminar a vida saudável, pensando num corpo glorificado, numa hora extraordinária de coroação. No nome de Jesus, eu oro por todos. Amém. Até às 5 da tarde, se o Senhor permitir. Deus vos abençoe.